E aí galera, tudo certo com vocês? Hoje eu vim falar sobre essa piada de mau gosto chamada PS5 Pro. Para falar não só, claro, dos problemas que já se tem um pouquinho do PS5 Pro sobre algumas tecnologias, algumas performances, entregas, até aquele preço absurdo de R$7.000 aqui pro Brasil. E junto disso eu também queria abordar sobre essas novas tecnologias que também foram apresentadas no PS5 Pro, ainda mais utilizando inteligências artificiais. E apresentando isso e mais outras coisas técnicas, como o que seria então FPS, 4K, 8K, upscaling, frame rate, CPU, GPU, todas essas coisas assim esquisitonas que talvez você não conheça. Esse vídeo aqui vai ser focado para qualquer pessoa que não entende sobre tecnologia e não se sentir enganado em nenhum momento, certo? Mas não quero demorar mais do que isso, então sem muitas enrolações, bora pro vídeo. Pera aí, você não vai receber uma abertura boa hoje, hein, PlayStation Pro. Bom, para começar, eu acho que é bom a gente refrescar a memória do que foi prometido anteriormente do PS5 original. Originalmente, o PS5 foi lançado duas versões do mercado que você podia adquirir. Uma versão do PS5 com um leitor de disco embutido, que custava ali na faixa dos R$5.000, ou você poderia escolher uma outra opção, que era pegar a versão digital do console. PlayStation 5 Digital Edition. Que era a versão sem o leitor de disco embutido, que ficava ali na faixa dos R$4.500. Lembrando que isso ainda é uma faixa média de preço, porque dependendo de cada lugar que fosse comprar, poderia variar muito, sabe? Então, isso aqui é só a média, tá? E aí já começa alguns detalhes importantes, que desde até do PS4 Pro, que já prometia uma qualidade 4K nativa, o PS5 originalmente era para ter o suporte tanto em 8K, ou a opção de você jogar em 4K 120 FPS. Porém, apenas 33 jogos receberam um tipo de suporte para poder rodar um jogo em 4K e ainda rodar a 120 FPS. Sendo que alguns desses jogos já eram games leves, então meio que tanto faz, né? Mas aqui alguns jogos que a gente tem, que são os mais pesados da lista que eu poderia citar aqui, são Borderlands 3, Doom Eternal, God of War Ragnarok, Overwatch 2, Call of Duty Warzone e todos os outros leves. E eles são da mesma engine, são do mesmo, assim, usam os mesmos sistemas, então por isso que eles suportam, né? Não é como se fossem jogos novos e diferentes. Enfim. São mais como expansões, por assim dizer. Enfim. Então se passa 4 anos até que se tem um lançamento do PS5 Pro. E nós temos as seguintes propostas de melhoria deste console. Como especificações de partes computacionais, nós temos um poder computacional total de 16.7 teraflops de poder. Temos uma CPU RDNA 3, que é mais ou menos da estilo de arquitetura da AMD. Nós temos uma GPU de 36.1 teraflops, 16 GB de memória RAM GDDR6, uma nova tecnologia que inclusive a gente ainda não tem para computadores. Nós temos um SSD NVMe de 2 TB para armazenamento, com poder de leitura de até 5,5 GB por segundo. E o porquê de eu estar citando aqui essa parte mais técnica do console, vocês vão entender lá para frente, porque eu vou fazer ainda comparações. Então vocês vão... Isso aqui vai fazer sentido. Eu tô prestando atenção. Mas o que mais se destaca das propostas que eles apresentaram para a gente foi o uso das inteligências artificiais, principalmente da nova tecnologia específica da PlayStation que se chama PSSR, ou PlayStation Spectral Super Resolution. E essa tecnologia propõe a ter 3 tipos de entregas principais para a gente dentro dos jogos. A primeira, o upscaling, que é uma tecnologia capaz de fazer um escalonamento de imagem de 1080p ou até 1044p para reescalonar e redimensionar imagens para até 4K ou 8K por meio de IA. A outra tecnologia é o Frame Generator, ou gerador de frames, promete aumentar o desempenho e taxa de quadros dos seus jogos. E como última proposta nós temos o Ray Tracing, que aqui está muito mais aprimorado do que até do PS5 original, que promete entregar imagens muito mais realistas do que os consoles anteriores. Sem contar que o PS5 Pro vem com novas opções para você poder utilizar dentro dos seus jogos, pois originalmente o PS5 você poderia sempre escolher 2 opções, a opção de performance ou o modo fidelidade. O modo performance ele foca em ter uma maior taxa de quadros possíveis dentro dos jogos, mas em detrimento ele perde um pouco mais de qualidade visual. Não é tão absurdo, mas se tem uma pequena perda se a gente for comparar com o modo fidelidade. O modo fidelidade ele prioriza ter uma alta taxa de renderização de qualidade de imagens, mas em detrimento ele perde uma alta taxa de quadros, rodando ali na média dos seus 30 FPS, por aí para mais. E alguns jogos também acabaram recebendo opções extras e que funcionam de forma específica para cada jogo. Um detalhe que é importante citar é que os consoles eles lidam muito mais com a nomenclatura de você falar sobre meta de FPS e não média ou máxima de FPS, porque a meta é o que se espera que um game ele consiga atingir
atingir o máximo de taxa de quadros. E a média seria você pegar um número mínimo de FPS que o jogo roda e até o máximo que ele consegue, e dali você tiraria a média. E a máxima, né, é meio que, obviamente, o máximo que aquele jogo, até mesmo que o próprio console conseguiria lidar. Só que aqui a gente só lida com meta, porque é o que ele tenta sempre atingir do máximo possível com seu poder computacional. Antes de a gente avançar um pouco mais no cerne, eu prefiro explicar mais sobre todas essas nomenclaturas e significados dessas palavras esquisitas, tipo CPU, GPU, teraflops, flops, upscaling, FPS. Todas essas coisas assim esquisitonas, eu vi que é de uma maneira simples e generalista para todo mundo entender. Então, se você é um amante da tecnologia, por favor, não me condene. Eu estou tentando incluir todo mundo em um pacote para todo mundo entender, tá bom? Então vamos por partes. O que seria essa coisa de flops? O que seria isso? Os teraflops é uma unidade de medida que quantifica a capacidade de um sistema computacional conseguir realizar cálculo super complexo utilizando de operações de pontos flutuantes. Nesse caso, como a gente está lidando com teraflops, então são 1 trilhão de operações de pontos flutuantes por segundo. E quem realiza esses cálculos são a CPU e a GPU. A CPU, ou a Central Processing Unit, ou a unidade central de processamento, ela é responsável dentro de um computador realizar todo tipo de cálculo e operação e lidamento com processamento de dados, enfim. É o CPU que vai gerenciar isso, tanto a parte de você estar lidando com o sistema operacional como Windows, Linux ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo lidar com as partes internas do computador. E dentro da CPU nós temos vários núcleos físicos que são os responsáveis por fazer todo esse trabalho de fazer o processamento desses dados. E cada núcleo pode executar vários tipos de instruções de forma paralela em diferentes núcleos. Claro que isso vai depender de como é a arquitetura da CPU em si. E nas CPUs modernas nós podemos utilizar de uma técnica para criar threads adicionais. Isso permite que cada núcleo consiga executar 2 ou mais processos simultaneamente. E por consequência isso acaba melhorando a eficiência e o desempenho da CPU. Você provavelmente já viu em ficha técnica de computador que tá tipo assim 6 núcleos e 12 threads, ou 8 núcleos e 16 threads. E tem a ver com tudo isso, é que quanto mais núcleos você tem, mais threads você acaba tendo por consequência de ter núcleos, porque ele consegue disponibilizar mais serviço e consegue alocar melhor e trabalhar melhor com os processos que você vai ter dentro do computador. Porém, aí nós temos a GPU, ou a Graphic Processing Unit, ou a unidade de processamento gráfico. E dentro de uma GPU nós temos pequenos núcleos que são chamados de cores, ou né, na tecnologia da NVIDIA a gente tem as CUDA cores. Elas são principalmente utilizadas para trabalhar com renderizações de gráficos ou até cálculos matemáticos para inteligência artificial. De uma maneira você pode se perguntar, tá, então qual que seria a diferença assim, maior dentro de um jogo da CPU e da GPU? A CPU ela vai lidar com todo tipo de cálculo lógico que deve acontecer dentro do jogo. Quando você aperta um botão para ir para frente, para trás, fazer o NPC se mexer, quais falas, todas essas disponibilidades é o que você vai estar lidando ali dentro do jogo. Agora, a GPU ela lida com todo tipo de cálculo que tem a ver com o que está sendo apresentado na tela, principalmente da parte realmente mais gráfico / visual do jogo. Então textura, material, modelamento de personagem, todas essas coisinhas assim que, assim, tipo de primeira, sem você interagir com nada, é ela que vai estar lidando. E principalmente nós temos ainda os 3 usos para esse tipo de tecnologia. O upscaling, que eu acho importante explicar essa diferença entre resolução e taxa de proporção de tela. A taxa de proporção de tela, tipo o seu celular, ela segue um tipo de tamanho, que é aquele famoso, tipo assim, nos monitores a gente tem 16:9, 16:10, antigamente era mais 4:3. Isso são proporção de telas. Por exemplo, eu consigo demonstrar aqui no Photoshop. A gente tem essa disponibilidade de imagem, que é uma taxa de proporção de 16:9, que aqui a qualidade de resolução que nós temos para poder representar uma imagem é de 1920 por 1080. Então nós temos essa imagem aqui, por exemplo, no Photoshop. A gente tem toda essa quantidade de pixels para poder representar essa imagem aqui dentro. Porém, essa qualidade dessa imagem que ela está sendo representada e diminuir ela, o que vai acontecer? Você está tendo menos pixels para poder representar essa imagem. Por isso que ela fica meio que quebrada, ou tu não consegue até entender ou perceber o que seria exatamente aquela imagem que está sendo apresentada. Então a qualidade de resolução, a taxa de resolução, a gente lida principalmente com quantos pixels a gente tem disponíveis para poder representar uma imagem para nós. Então quando você tem uma escala de resolução grande para você poder representar essa mesma imagem, você consegue perceber que desde o início ele está querendo dizer que era para você deixar o like nesse vídeo. A inteligência
inteligência artificial ainda sabe que quando você deixa um like no vídeo, esse vídeo ele acaba sendo recomendado para outras pessoas. Não só esse vídeo, é claro, mas também outros vídeos e produções que eu trago aqui para esse canal. E quando você também se inscreve no canal, você apoia muito mais ainda essa produção para dizer também para o YouTube e também para as outras pessoas que esse canal tem relevância e que ele é importante. Então, por favor, deixa o like nesse vídeo e se inscreva nesse canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu produzo, beleza? Como é que funciona então esse upscaling? Ele vai pegar uma imagem que ele tem uma taxa de resolução menor, ou uma resolução menor, e ele vai disponibilizar isso numa taxa de resolução maior numa imagem 4K. A diferença que a gente tem, por exemplo, de uma 1K, que é o 1080p, a gente tem 2 milhões de pixels para poder representar uma mesma imagem. Só que se a gente for escalar para uma 4K, por exemplo, que são cerca de 8,3 milhões de pixels para poder representar essa mesma imagem, vai acabar tendo espaços em branco que não vão ficar meio que faltando, sabe? Aí o que a inteligência artificial ela vai fazer? Ela vai pegar, ela vai espichar essa imagem para encaixar nessa taxa de resolução de 4K. Artificialmente ela vai interpretar toda essa imagem e ela vai começar a gerar pixels para poder encaixar nessa imagem total. Tanto que as duas tecnologias que a gente tem pode ser feito por uma inteligência artificial ou não. Nós temos o DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling, que é a tecnologia que utiliza inteligência artificial para poder fazer upscaling, só que isso é da própria NVIDIA. Em contrapartida, nós temos o FSR, o Fidelity FX Super Resolution, que ela não utiliza inteligência artificial, mas sim utiliza algoritmo para poder fazer o upscaling. E essa tecnologia é da própria AMD. A outra tecnologia que nós temos de proposta é o Frame Generator, ou o gerador de quadros. Eu acho que é melhor explicar como é que funciona o Frame Generator fazendo um paralelo com uma câmera. Vamos dizer que eu quisesse representar este movimento. Se eu fosse pegar uma câmera e fosse tirar fotos com ela para representar esse movimento, eu teria 60 frames ou 60 quadros para poder representar este mesmo movimento que eu estou fazendo aqui, ó, até chegar aqui. Como a inteligência artificial entra nesse meio? De uma maneira simples. Enquanto a placa de vídeo, por exemplo, vamos pegar uma parte desses 60 quadros, vamos pegar apenas 5 frames para poder representar. Vamos dizer que a placa de vídeo ela teria que renderizar o quadro 1, o quadro 2, o quadro 3, o quadro 4, quadro 5. Aí como é que entra a inteligência artificial nesse meio? A gente vai ter vamos pegar essa parte de 5 frames, lembrando que ainda são 60, tá? E a gente vai ter um frame de entrada, que vai ser uma imagem base, e a gente vai ter um frame de saída, que vai ser uma imagem base. Aí ele vai chegar assim para a inteligência artificial e falar assim, ó, você vai utilizar esse frame de entrada e esse frame de saída para poder gerar todas essas imagens, todos esses frames ou essas imagens aqui dentro por meio de inteligência artificial. Então a GPU vai gerar. Aqui vai ser por meio de inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, e aqui ele vai gerar o frame final. Como é que ele faz para acertar? Como ele tem essa entrada e essa saída, ou seja, é como se eu estivesse aqui e eu tô aqui, ele vai supor que eu tive que fazer este movimento aqui para chegar até aqui. É mais ou menos assim que ele funciona. E como último, a gente tem o Ray Tracing. E o Ray Tracing é uma coisa até mais simplista. Ele, na verdade, é só uma técnica de renderização que simula o comportamento da emissão de luz na vida real. É como se fosse assim, aqui eu tenho uma luz, certo? Tá iluminar meu rosto e eu poderia jogar ela para a parede. Essa luz que ela pegando da luminária, ela pega essa luz, ela bate na parede e ela jogaria de volta para mim. Quem faz todo esse tipo de cálculo é o Ray Tracing, só que é claro dentro de um controle de ambiente em 3D. Ela calcula todo o caminho de raio de luz que percorre para interagir com superfícies, materiais ou fontes de luz e criando um efeito visual que são realistas, como com reflexo, sombra ou refração. Só que, é claro, ela não cria exatamente o mesmo sistema de iluminação na vida real, porque seriam cálculos que são muito complexos e ia, fazer o PC fazer isso aí com ele. 0 mais 0, 2. Antigamente eles utilizavam outras técnicas para poder simular sombra, reflexo e tudo mais, mas hoje em dia a gente consegue fazer uma coisa mais realista graças a essa simulação de luz que a gente tem dentro de um jogo. Agora a gente vai partir para a real performance do PS5 Pro, a verdadeira entrega. E aqui é onde o sonista chora e a mãe não vê. Acho que primeiro, para fazer comparativos, eu acho interessante primeiro fazer essa comparação entre o PS5 original e o PS5 Pro. Lembra que eu acabei citando aquelas opções do modo performance, do modo fidelidade do PS5? Para poder causar essa diferenciação maior de poder, para fazer essa demonstração, o PS5 Pro, no modo fidelidade Pro, ele consegue rodar o que era o modo fidelidade do PS5 original, porém aqui ele consegue ainda manter uma alta qualidade do que a gente já tinha do PS5 original, mas ainda tendo uma alta taxa de quadros lá perto dessa faixa dos 60 quadros por segundo. E o PS4 Pro ele consegue agora fazer renderizações de imagem até 4K, porém ele ainda assim se
utiliza a tecnologia do PSSR. Ele pega uma imagem base de 1044p, que é o famoso 2K, e consegue gerar essa saída de resolução de até 4K se utilizando do upscaling. Que é claro aqui, né, esse 4K que nós temos disponível é que a gente chama mais ou menos de 4K fake, ou 4K falso, sabe? Uma coisa até que vale aqui está, você consegue perceber a diferença entre o 4K nativo e o 4K fake? Você dá pra perceber isso? Você até consegue perceber porque você não tá realmente disponibilizando essa total quantidade de pixels de amostragem que o 4K nativamente tem. Você acaba percebendo que normalmente essa tecnologia de upscaling hoje em dia, ainda se você não configura ele da maneira certa, eu não sei se o PS5 de fato ele tem como você ajustar, eu sei que no computador tem que você pode escolher ali se você quer uma imagem mais nítida, ou seja, você deixar esses pixels mais à mostra, ou se você quer deixar esses pixels mais mesclado com a imagem. Um outro detalhe é que o Ray Tracing aqui, ele sempre está ativo nos jogos, porém cada um tem sua maneira de conseguir tanto lidar com esse Ray Tracing, tanto você escolher opções de qualidade, ou equilibrado, ou performance, para você poder optar em escolher se você quer um Ray Tracing mais realista, com mais reflexo, com mais coisas, ou você quer usar uma coisa básica. Mas mesmo assim, ele sempre está ativo, ele só controla mais ou menos isso para fazer uma gestão da qualidade visual do jogo. E que aqui, de fato, o Ray Tracing do PS5 Pro, comparado aos outros consoles, é o que mais bonito que tem aqui, tá? Porém, a gente já começa com uns problemas aí internos, que é o seguinte, que já tem alguns jogos que eles têm alguns problemas quanto a tentar rodar o jogo. Isso tudo está sendo corrigido por patches hoje em dia, até porque quando você faz esse tipo de troca de tecnologia, de você lidar com um novo sistema, um novo hardware, ele vai ter esse problema de performance inicialmente, mas se a empresa quiser disponibilizar um patch, ela vai fazer isso para poder funcionar no jogo. Só que tanto que alguns jogos no início estavam sofrendo para rodar no PS5 Pro. Ainda estão sofrendo. Eu sei que jogos tipo Alan Wake, Silent Hill, utilizando esse tipo de tecnologia, estavam sofrendo muito para poder fazer isso, sabe? Mas mesmo assim, a gente está lidando agora com uma que esse é o principal, a gente tá lidando com um console, que ele tem algumas coisas que estão um pouquinho abaixo do que a gente tem do ápice do mercado, tá, de computador, e a entrega final dele é sempre tentando chegar ou a 60 quadros ou a 120 quadros. 120 quadros é porque tem que ter disponibilidade do jogo para poder rodar, então tem que ter pads e coisas que tem que ser provenientes da empresa, tá? Não é porque em si o console tem esse poder de processamento para chegar até lá, isso é bem diferente. E principalmente a escala de renderização em 4K do jogo, ele não é alcançável pelo console. O console nativamente não consegue chegar a essa taxa de renderização dos jogos. Ele tem que utilizar inteligência artificial para poder renderizar esses jogos em 4K. E isso tudo custando R$7.000. E aí que chega o cerne do porquê que eu fiz esse vídeo, que é quando a gente vai botar lado a lado um computador e o PS5 Pro e levando em conta preço, desempenho, eficiência e a performance final dele, a gente vê que R$7.000 no console, eles não é tão bom quanto as pessoas assim às vezes ficam falando, sabe? Tipo assim, não, porque isso aqui é tecnologia do futuro, não sei o que, cara, assim, o PS5 Pro é muito limitado e vocês vão entender sobre tudo isso. Eu peguei duas configurações, eu peguei dois setups aqui na internet que eu vou disponibilizar aqui na imagem, que um foi do canal do MW Informática e o outro foi do Casual Gamer. Essa configuração do MW Informática, eu não vou ficar lendo aqui porque vai estar disponibilizado aí na tela a imagem, só que assim, essa configuração específica dele é o que a gente tem mais próximo do que a gente tem no PS5 Pro. E outra, essa configuração aqui foi montada há 2 meses atrás e o preço estava de R$6.910. Quando tu vai ver vídeos sobre performance, inclusive você pode fazer isso no YouTube, que é você pesquisa lá a configuração que você quer, você vê a diferença de FPS entre os jogos e comparado ao PS5, né, tu fica assim, cara, é absurdo, porque, cara, a maioria dos jogos aqui vão rodar a mais de 60 quadros, nessa configuração do MW Informática vai rodar mais quadros, e o pior, que é, ele roda tudo no Ultra e lá na resolução de 2K 4K. A mais de 60 FPS. Então, assim, isso numa margem de R$7.000. Então, assim, o PC, ele está performando melhor, a mesma configuração do PS5 Pro, ele está performando melhor do que console. E aí que tá o problema. Você consegue renderizar o jogo nativamente em 4K. Normalmente vai cair a taxa de quadros, isso eu não vou mentir. Mas mesmo assim, isso mesmo quando você não vai utilizar a tecnologia do FSR ou do DLSS para poder dar uma ajudada, ele vai performar melhor. E aí que tá o detalhe. Por que eu tô falando sobre o computador? Falar assim, eu preciso comprar um computador, cara. Porque assim, a gente tá lidando com um preço. E aí o preço tem que ser justo aqui e falar assim, cara, esses mesmos R$7.000 que você fosse gastar num PC que ainda tem a mesma configuração no PS5 Pro, o PC ele
vai ter uma performance melhor, uma eficiência melhor que o PS5 Pro. Eu sei que vão ter pessoas que elas não têm uma familiaridade tão grande assim com tecnologia, então talvez mensurar isso para a pessoa entender seja um pouco difícil, mas assim, eu vou retomar tudo isso para vocês entenderem o que eu quero dizer. Primeira comparação que é sobre o PS5 original e o PS5 Pro. Primeira parte, sobre a maior diferença que de fato você tem quando você bota lado a lado é o ganho de taxa de quadros, que você de fato consegue perceber que os jogos eles vão conseguir rodar de uma forma mais fluida. Porém, a qualidade visual entre eles, mesmo que for da modo performance do PS5 original, o modo performance do PS5 Pro, o modo fidelidade do PS5 original, o modo fidelidade do PS5 Pro, mesmo se você for botar lado a lado cada um, a diferença de qualidade visual existe, mas é minúscula. E isso é tanto que é verdade que eu tô falando, que o canal da Adrenaline fez um teste com pessoas, vários testes, que inclusive eu vou deixar para vocês assistirem aqui nos comentários fixados. Esse vídeo ele demonstra bem que diversos testes que eles fizeram, eles chegaram à conclusão que as pessoas não conseguiam notar essa diferença. Ao terminar o experimento, nós avisávamos os participantes que a gente nunca inverteu as telas. Então o PlayStation 5 Pro sempre esteve em uma tela e o PlayStation 5 sempre esteve em outra. E perguntamos se eles eram capazes de cravar qual das telas era o Play 5 Pro. A expectativa nossa é que eles chutassem o tela que eles tinham achado superior ao longo dos 4 testes, que é o fato de que a maior parte das pessoas erraram qual era o Play 5 Pro. Então 10 dos participantes acharam que a tela melhor era a tela que estava o Play 5. Então não foram capazes de apontar para nós qual dos dois era o melhor, qual dos dois era o PlayStation 5 Pro. Apenas 8 pessoas do experimento souberam cravar para nós, ó, esse aqui é o PlayStation 5 Pro. E ainda, essa diferença de ganho de quadros, você vai ter que pagar mais de R$3.500 comparado ao PS5 original, sabe? Por que tu já não roda, então, pega o console base e já roda em modo performance? Aí você pode até pensar, mas mesmo assim, eu tenho R$7.000 pra gastar, qual que seria então a melhor opção? Beleza, vamos botar lado a lado de novo, para meio de comparações finais do PS5 Pro e o PC. A Sony, pelo menos nos consoles dela, ela desde o PS4 Pro, ela promete que quer entregar jogos renderizando num 4K nativo. Prometeu, não entregou. Alguns jogos conseguem e são aqueles jogos ali ridículos que eu apresentei pra vocês. Vocês têm agora o PS5 também. Tem alguns jogos que rodam de forma nativa? Tem, só que ainda assim é uma lista limitada. Aí você vai pro PS5 Pro. De novo, a mesma promessa que ele vai chegar numa taxa de resolução nativa em 4K, com as mesmas configurações do PS5 Pro. Em todos os casos, em todos os jogos, você vai ter uma qualidade visual, gráfica e um ganho de FPS muito maior. Você consegue rodar um jogo, eu já demonstrei aqui ali os jogos rodando a quase mais de 60 quadros sem utilizar nenhuma tecnologia de inteligência artificial ou qualquer outro meio de auxílio. Quase consegue chegar de uma forma nativa de 4K a 60 quadros. O PS5 Pro não consegue chegar a 60 quadros sem utilizar inteligência artificial. Nem o base, nenhuma coisa, ele não tem um poder bruto em si de chegar a 60 quadros com uma alta taxa de resolução nativa, porque se ele chega numa taxa de resolução nativa de 4K, ele torra, porque ele esquenta muito, o nível de eficiência ele cai, e aí ele estressa mais a máquina, e se a máquina estressa mais, a vida útil desse console, ou de qualquer componente, qualquer circuito que ele esquente muito, ele acaba tendo um desgaste de peças, entende? Aí um detalhe que eu até peço perdão, que eu esqueci de colocar ali, mas também tem uma outra parada, que é como é que então os outros consoles chegaram numa taxa de resolução total de 4K. Era ser utilizado, em muitos jogos, quando eles dizem que rodam em 4K, ele utiliza do 4K dinâmico. Resumindo aqui, para não precisar ocupar muito mais tempo de vídeo, que é assim, o 4K dinâmico, ele prioriza uma alta taxa de quadros, que é o limite que é estipulado pelo jogo. Pode ser 30, 60 ou 120, tanto faz. Só que para ele manter então essa taxa de quadros específico, em momentos que são muito frenéticos, tipo porradaria, bomba, mexe câmera, não sei o que e tudo mais, tudo que é muito renderização em tempo real, ele vai diminuir essa taxa de renderização do jogo para poder suportar esse limite de FPS, entende? Enquanto momentos mais calmos, que tem menos movimento, que tem menos porradaria e tudo mais, ou até propriamente cenas pré-renderizadas, que são as famosas cutscenes, ele também vai rodar numa alta taxa de quadros. Então assim, se o jogo ele não é otimizado ou disponibilizado, ou ele não tem um poder em si no console para poder rodar num 4K em si nativo, quando ele vai rodar num 4K dinâmico, no limite que ele vai trabalhar, a qualidade de renderização interna do jogo, ele vai rodar de 1080p, essa dinâmica, a 1800p, esses dois, essa faixa. Só que aí, você pensa, tá, mas como é que ele encaixa então numa tela 4K? Aí ele só vai pegar esse jogo que está sendo renderizado em 1800p, ele vai
vai escalonar para caber dentro dessa taxa de 4K. Então, se um jogo ele vai rodar de uma forma dinâmica em 4K, ele não tá literalmente renderizando um jogo em 4K, diferente que a placa de vídeo de um PC ele consegue fazer. E aí uma outra coisa que é curiosa, que assim, por mais que eu acho que de fato é um exagero uma tela, vamos dizer, uma resolução de 4K, para vocês ainda terem ideia desse mundo gamer dos computadores que é. A Steam, ela faz uma coleta de dados sobre seus jogadores, que você pode informar ou não, né, que é sobre as taxas de resolução que as pessoas jogam. A taxa de resolução de 1080p resume como 55,98%, 56% dos players jogam nessa taxa de resolução. O resto, em 1044p, são 19% dos jogadores jogam nessa taxa de resolução de 2K, ou né, 1044p, e apenas 4% dos jogadores jogam numa taxa de resolução em 4K. Você parar para pensar que esse PC ele consegue rodar um jogo em 4K nativo, sem utilizar nenhum tipo de meio de inteligência artificial para poder rodar quase na margem dos 60 quadros, se não 60 quadros, é um treco absurdo. Essa máquina tem um poder bruto aqui, ó, porreta. Então, se tu ativa um desses dois, cara, tu já vai, sim, tu vai estourar na boca do balão, tá ligado? Então, hoje, se você pega um PC com as mesmas configurações do PS5 Pro, você vai ver que você vai pagar para ficar limitado e preso numa plataforma. E para piorar, tem mais coisas ainda, que é para você poder jogar online no PS5 Pro ou PS5, tanto faz, você vai ter que assinar o plano de serviços da PSN para poder jogar online. Ou seja, além de você pagar a internet, você vai ter que pagar para poder jogar online. E mais, para você manter seus saves salvos na nuvem, você vai ter que assinar o serviço de assinatura da PSN também, porque se seu console morre e você não tem assinatura, os seus saves vão morrer junto com o teu console. Mas pelo menos eu vou ter acesso a uma biblioteca de jogos incríveis dentro da PSN. Pergunta pro sonista quanto jogo bom que tem lá dentro. E aí tem outros problemas a mais que tem a ver, não só em si do PlayStation, mas tá ligado com a Sony, né? Moleque, essas histórias de remaster de PlayStation. Moleque, por que a Sony tá inventando de fazer remaster de jogo que saiu pro PlayStation 4? Isso não faz o menor sentido, cara. Aí você tem esse jogo tipo Horizon Zero Dawn, tá saindo de remaster, aí eles param de disponibilizar o jogo original pra ter só esse remaster pra você comprar, que ainda agora tá custando na faixa de 300 e poucos reais, inclusive muitos jogos estão custando, né, na faixa de 200, 300 reais, e você vai ter que pagar esse preço absurdérrimo. Aí você piora, aí você tem, um remaster de Until Dawn. Nossa senhora, mais um jogo aclamado do PS4 que todo mundo queria que saísse para as novas plataformas. Aí a última bomba que a Sony me lança é... Meu Deus do céu, eu não acredito que eu falei isso. A Sony vai fazer um remaster de Days Gone por comemoração de venda. Vai tomar no cu! Aí, enquanto você tem esses absurdos de ficar fazendo remaster de jogo de PS4, tu tem jogo que tá morto em plataforma, tipo Bloodborne, que a comunidade do gamer tem que ir lá refazer a roda, que é um emulador, pra poder resgatar esse jogo, porque se depender, esse jogo não vai sair pra PC, entende? E é isso, essas coisas absurdas que a Sony faz, no final das contas, tudo isso que a Sony tá fazendo, pra mim está muito, ainda mais o PS5 Pro, ele soa muito mais como uma gourmetização de um console. É tipo, tu paga hiper caro pra ter acesso a um produto que no final das contas ele não tem nada especial. É só pelo apreço de você dizer que tem. A tua usabilidade no final é inferior ao que você tem de top do mercado, entende? Mas é isso. Eu não quero mais enrolar do que isso. Esse vídeo já se esticou demais. Se você concorda ou discorda do que eu disse aqui nesse vídeo, comente aqui, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua opinião. E eu peço, por favor, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Para que esse vídeo ou até outros do meu canal seja recomendado para outras pessoas, para elas poderem conhecer esse trabalho que eu faço aqui e trago para vocês aqui pro YouTube. E se você se inscreve, você me apoia e me incentiva a produzir mais vídeos aqui para vocês, e também diz ao YouTube que esse conteúdo ele tem relevância e que as pessoas deveriam assisti-lo. Eu vou deixar 2 vídeos de recomendações aqui para vocês, e é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!